Cedo que, olha, tá difícil fazer a vida caber no bolso, né? Fazer a vida caber no orçamento. Isso porque os gastos básicos dos gaúchos somam em média R$ 3.300 aqui no Rio Grande do Sul, né? Somando todo mundo, dividindo pelos gastos da população. Enquanto o salário mínimo é de só R$ 1.600. A Mari Silva tá de volta pra gente para tentar fazer essa equação difícil, né, de fechar, ô Mari. Tá difícil de fechar para muita gente. Josmar, Simone, bom dia para vocês mais uma vez e para você que nos acompanha. Olha, o custo de vida parece que não está acompanhando o ganho dos brasileiros e também não está acompanhando o ganho dos gaúchos. Como a gente vai ver nas telas agora, assim, por favor, para compartilhar com vocês alguns números de uma pesquisa da Serasa que falam sobre o custo de vida. 7 em cada 10 pessoas sentiram um aumento nos últimos 12 meses por aqui. E aí as prioridades do orçamento das famílias acabam sendo as compras no mercado para 31%, as contas recorrentes, que são as contas de luz, água, internet, telefone, 23% e moradia, 13%, aluguel, financiamento da casa. Custo de vida no Brasil por mês é de, em média, R$ 3.520. No Rio Grande do Sul, R$ 3.360, só que o salário mínimo hoje é de R$ 1.621, como a gente já disse antes, então acaba sendo metade, né? Como é que vai pagar todas as contas? A gente conversou com as pessoas que estão andando aqui pela capital hoje de manhã, conversamos com trabalhadores também, esperando aí para entrar, aproveitaram para contar para a gente como estão fazendo para dar aquela rebolada, aquela equilibrada nas contas. Talvez não sobrar dinheiro no fim do mês, talvez não, mas pelo menos não ficar tanto no vermelho. Vamos acompanhar aí 2 depoimentos. Eu faço tudo planejado, né, na verdade, né? Porque eu faço meus cálculos, tudo, né, tenho tudo anotadinho, então eu faço tudo certinho, para não faltar nenhuma conta para pagar, né? O principal é o aluguel e os meus filhos, né? Colégio, material, e aí a gente vai pagando, vai priorizando, né? As coisas principais. Sobrar mesmo, não sobra, porque sempre tem uma coisa pendente, né? Sim. É remédio, é passeio de colégio. Então tu tem que focalizar no que é o principal, que é os teus filhos, a tua casa e a internet, luz, água. Essas coisas que são os principais que tu não vive. Ninguém vive sem, né? Exato. Ninguém vive sem comer, sem uma água, sem uma luz. Então tem que focalizar nisso aí. Olha que importante, né, o que a Márcia e a Iraci nos trazem. A Márcia anota tudo que recebe, tudo que gasta, para poder fazer a conta dar certo ali no fim do mês. Já a Iraci tem que se preparar sempre para algum imprevisto, porque tem criança e a gente sabe que criança às vezes fica doente, precisa de um remédio, precisa de um material, uma festinha na escola. E aí como é que faz, né? A gente convidou o educador financeiro Diego Ângelos para nos ajudar a entender como fazer para o orçamento dar certo. Eu já vou começar com uma pergunta bem facinha para ti. Quanto deveria ser o salário mínimo mensal para todo mundo conseguir pagar as contas e ainda sobrar um dinheiro para o lazer? Bom dia. Então, bom dia, Mário. Bom dia, pessoal aí do estúdio. Então, na verdade, o salário mínimo ideal, de acordo com o estudo do DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical, que faz pesquisas e estatísticas, seria R$ 7.177. Então, o dobro do custo e 5 vezes mais, praticamente, do que o nosso salário mínimo. Então, a gente vê essa defasagem e o quanto o brasileiro, como tu me disse, tem que rebolar ali para conseguir tentar, pelo menos, pagar as suas despesas, né? O que explica essa equação, o salário mínimo ser calculado para 1.600, enquanto o custo de vida que a gente sabe é para lá de 3.000 quase no Brasil todo? É a questão da inflação, né? A questão do cenário econômico, depois tivemos pandemia, tivemos muitas coisas que acabaram não conseguindo reduzir esse nosso índice de inflação. Então, a cada dia que a gente vê, principalmente no supermercado, onde pesa mais, a gente vê essa questão do custo aumentando diariamente, então pesa muito também no bolso do gaúcho e do brasileiro, né? A estratégia da Márcia de anotar tudo que entra e tudo que sai funciona mesmo? Funciona, mas principalmente fazendo essa análise também do que foi anotado. Só anotar não adianta, tem que analisar, identificar onde que a gente pode, de alguma forma, ou reduzir ou alterar, né? Então, uma palavra também de uma das entrevistadas que foi prioridade. Eu acho que essa tem que ser a palavra do ano para todos, né? Então, a gente tem que priorizar quais são as despesas que a gente vai pagar primeiro. E quando acontece um imprevisto?
O imprevisto, a gente tem o crédito como uma forma de utilizar, mas o crédito, se a gente não utilizar de uma forma inteligente, ele pode acabar virando uma bola de neve, né? E tem uma reserva, né? E essa reserva a gente pode tentar pegando 10% do nosso salário para tentar formar essa reserva, né? Então a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Então a gente tem esse ano a isenção do imposto de renda, que vai, para quem ganha até R$5.000, ele pode dar uma aliviada e sobrar um pouquinho mais ali na parte do salário líquido, mas tem que utilizar de forma inteligente essa sobra, vamos dizer assim. Tem que pegar esse valor e poupar para daqui a pouco ter essa reserva para os imprevistos. Pode ser uma solução para o brasileiro, o gaúcho, que está inadimplente, porque a gente sabe que muita gente também não tem nem acesso a crédito mais, né? Isso, essa sobra que pode vir a acontecer, principalmente para quem é CLT, pode sim e deve ser utilizado para a quitação de dívidas, né? Também em relação aos endividados, a gente pode pegar feirões que tem do Serasa, né? Volta e meia acontecem feirões que às vezes reduzem quase 90% das dívidas. Então é importante estar acompanhando, né, o mercado para identificar essas oportunidades para quitar, né? Quitar efetivamente as suas dívidas. Simone Lázari, tens pergunta para o nosso entrevistado? Tá contigo. Sim, eu queria uma dica dele, né? Quando escolher entre pagar à vista ou fazer um parcelamento? Quando a gente deve escolher entre pagar à vista ou um parcelamento? O pagamento à vista sempre é muito interessante, principalmente porque tu acaba conseguindo descontos. Inclusive na internet, né? Se você paga no Pix, você tem descontos. Então, se você tem aquele valor já reservado para isso, você pode sim, né? Quando você vai fazendo parcelamento, você tem que entender qual que é o seu teto orçamentário de cada categoria de despesa. Essa já fica uma dica. Então, você tem que estipular um valor máximo que você vai gastar por mês em cada categoria de despesa. Vamos supor, vestuário, você vai gastar R$200 por mês. Então, se você vai fazer uma parcela de R$100, no próximo mês você não vai poder gastar os R$200 novamente. Você tem que já reduzir dessa parcela que você está fazendo. Então, cada caso é um caso, né? Não dá para também deixar de comprar coisas que são essenciais. Então, o parcelado é uma opção, mas tem que ter essa consciência de que ele vai pesar nos próximos meses. Pois é, e a comida? Não tem como a gente deixar de comer? A comida, com certeza, né? A gente tem que usar da estratégia. A gente precisa fazer coisas básicas que todo mundo deveria fazer, que é ter cardápio semanal, ter uma lista de supermercado. Atualmente a gente tem muitos, né, aplicativos de redes de supermercado que você pode ver quais são os dias de promoção e aí você consegue uma economia interessante. Então, mas tem que estar sempre atento, não dá para sempre buscar no mercadinho mais próximo do bairro, que acaba sendo mais caro, né? Então tem que fazer essa pesquisa, tem que usar mais das estratégias para conseguir fazer essa redução. Certo, muito obrigado. Claro, né? Acho que de vez em quando comprar no mercadinho vale a pena, até para estimular o comércio local, mas com as dicas aí valiosíssimas do Diego, devolvo para vocês no estúdio e sigo por aqui aprendendo mais com ele. Ou seja, tem que se desfazer daquilo que pesa e que, né, tá tirando dinheiro de coisas importantes. Uma dívida, por exemplo, tá pagando uma parcela de uma dívida lá enorme, né? Quem sabe renegociar aquilo ali e deixar a parcelinha menor ou até tentar, de alguma forma, quitar, né? Com baita desconto, às vezes nesses feirões, para deixar o dinheiro todo dedicado ao que importa mesmo, né? Que é comer, que é morar, que é transporte, roupa e coisa e tal, né? Que é complicado. E aí, ó, para fazer tudo isso, como é que a Mari tem que rebolar? Né? Tem que rebolar, Mari. É o que a gente já faz, né? Tem que rebolar, Josmar. Tem que rebolar, né, Diego? Tem que rebolar, não tem jeito. Como diria o Sandy Júnior. É isso aí. Com trilha sonora. Então, para fechar o mês, não dá... Vamos, tu te anima? Ai, meu Deus. Tem Você quer que que eu rebole? rebolar, Simone Lázari.